Hoje eu vou falar sobre hábitos alimentares e como eles podem ajudar ou atrapalhar a sua vida. No caso de atrapalhar, eu estou falando dos maus hábitos alimentares, que podem causar doenças tanto físicas quanto neurológicas. Um exemplo dessas doenças são depressão ou colesterol alto, por exemplo. As duas doenças podem levar à morte. Então eu vou falar um pouco sobre os bons hábitos agora. Vou começar com as crianças. Bom, crianças, elas devem ingerir durante as refeições pelo menos os 5 principais grupos da pirâmide alimentar: fibras, proteínas, açúcares, gordura e sal. Claro que tudo com certa responsabilidade, porque se comer açúcar demais vai fazer mal para a criança, ou sal demais vai fazer mal para a pressão. Mas comendo com regularidade e responsabilidade, isso vai fazer muito bem, tanto agora quanto no futuro. Para os adultos não muda muita coisa. Você tem que comer bem, variar nos grupos, ter um prato sempre colorido é uma dica boa e não pode exagerar, principalmente com adultos mais velhos, né, os idosos, porque eles podem ter problemas de pressão, problemas de diabetes. Algumas dicas para ter uma boa dieta não é só comer bem, né? Não é só evitar frituras, gorduras ou doces, mas boas dicas são tipo fracionar a alimentação, mastigar bem, comer com atenção, praticar atividades físicas, dormir bem e praticar atividades de lazer. Isso tudo relaxa e ajuda no apetite. Bom, não só nisso, claro, você também vai ver muitos resultados, não de começo, talvez alguns de começo, como se sentir melhor consigo mesmo, né? E algumas coisas como o melhor controle da flora intestinal. E outros a longo prazo, que você vai ver como o seu cabelo melhorando, suas unhas ficando mais fortes, seus ossos e você se sentindo mais disposto para qualquer coisa. Agora eu vou falar sobre algumas causas e fatores de risco que pode ter na obesidade infantil. Um que é a alimentação. Considerados perigosos para o organismo são aqueles que se produzem um baixo valor nutricional e, por sua vez, também são responsáveis pelo vício que os aditivos químicos provocam. 2. Fatores psicológicos, ansiedade, climas tensos dentro de casa, depressão, timidez excessiva, bullying, cyberbullying, etc. 3. Fatores socioeconômicos. Quando a criança é de origem familiar com poucos recursos econômicos, ou seja, uma família nasce de renda baixa, uma família de renda baixa, em geral a alimentação é mais limitada, que tende a ser dos produtos industrializados não saudáveis. 4. Os medicamentos. Entre os fatores que podem ocasionar obesidade infantil estão também certas substâncias que podem ser inesperadas. Os medicamentos. Os medicamentos, principalmente aqueles que têm por base corticoides, são arriscados e em dosagens frequentes, ou seja, é perigoso. Disfunção hormonal. Também se manifestam como nos e a hipotásia em frente a celulares, telefones, não. Sedentarismo. O tempo gasto nas escolas em frente do celular. Agora eu vou falar sobre algumas causas e fatores de risco que pode ter na obesidade infantil. Um que é a alimentação. Considerados perigosos para o organismo são aqueles que se produzem um baixo valor nutricional e, por sua vez, também são responsáveis pelo vício que os aditivos químicos provocam. 2. Fatores psicológicos e emocionais. Também desencadeiam a obesidade como a ansiedade, climas tensos dentro de casa, depressão, timidez excessiva, bullying, cyberbullying, etc. 3. Fatores socioeconômicos. Quando a criança é de origem familiar com poucos recursos econômicos, ou seja, uma família nasce de renda baixa, uma família de renda baixa, em geral a alimentação é mais limitada, que tende a ser dos produtos industrializados não saudáveis. 4. Entre os fatores que podem ocasionar a obesidade infantil estão também certas substâncias que podem ser inesperadas. Os medicamentos. Os medicamentos, principalmente aqueles que têm por base corticoides, são arriscados e em dosagens frequentes, ou seja, é perigoso. Disfunção hormonal. Também se manifestam no aumento de peso,
como nos distúrbios causados pela glândula endócrina de tireoide. A irregularidade de sono também promove a obesidade, sendo responsável por isso o mau funcionamento hormonal de algumas glândulas, como a hipófise e a hipotálamo. Sedentarismo. O tempo gasto nas escolas e em casa em frente ao celular, aos televisores e os videogames faz das crianças hoje em dia as principais vítimas da obesidade. A ausência de exercícios físicos, de brincadeira e de mais atividades de lazer provoca um aumento gradativo do peso. Os pais, muitas vezes preocupados com a segurança de seus filhos, pecam por outro lado, na falta de movimentação. As consequências da obesidade infantil. Dentre as principais consequências, podemos encontrar alguns dos seguintes problemas: diabetes, problemas cardiovasculares, malformação de estrutura óssea, menor expectativa de vida. Não, na verdade, pois qualquer criança poderá desenvolver o ganho de peso, desde que tenha alguma das causas já citadas.